Vamos para a lição 41. Nessa lição nós vamos falar a respeito dos frutos do arrependimento. A lição passada nós falamos do arrependimento como estilo de vida. Amém? Um arrependimento como um estilo de vida. Nós olhamos que todas as palavras do cristianismo sempre foi voltado para o arrependimento. Por quê? Porque cristianismo não é uma filosofia. Irmãos, o cristianismo, quando nós falamos do cristianismo, parece algo até muito orgulhoso. O cristianismo parece ser uma religião muito orgulhosa. Por que eu vou te dizer isso? Porque a gente diz, e para mim, e com certeza não só para mim, é uma verdade, que os únicos que irão habitar o céu é aqueles que estão com Cristo. Então, isso é fato, né? Então, quando você fala isso, o pessoal fala, nossa, vocês são arrogantes demais, né? Vocês são muito arrogantes. Por quê? Porque só vocês vão para o céu. Sim, infelizmente, né? Ou felizmente. Mas que se não está em Cristo, não tem como. Mas por que isso acontece? Não é porque eu frequento a igreja evangélica. Esse é o ponto. O cristianismo não é o frequentar a igreja evangélica. O cristianismo é a transformação de natureza. Então, o único que consegue transformar uma natureza é Cristo. Essa é a base do cristianismo. A base do cristianismo, querido, em suma da sua doutrina, não tem nada a ver com o culto, mas tem a ver com a transformação da natureza. A única, eu vou colocar assim, vou usar essa palavra, a única religião, né? Ou o único que consegue transformar uma natureza é Cristo. É Cristo. Os outros, eles podem até domestificar. Você vai no budismo, eles domestificam a tua natureza. Aprende a ser uma pessoa boa. Vai no hinduísmo, vai no espiritismo, vai em tudo nesses ismo, você vai ver que você vai ser ensinado a domestificação da velha natureza. Até mesmo, aqui agora eu vou colocar um ponto, né? Até mesmo o judaísmo, que é muito bom. Se eu colocar o judaísmo em si, é Deus, é a palavra de Deus, é o contato com Deus, é as coisas de Deus, tudo de Deus. No judaísmo não tem coisas diabólicas, porém, sem Cristo, nós não trocamos a nossa natureza. Amém? Nós temos que entender isso. A troca da velha natureza não está na religião, está em Cristo. Então, Cristo não é religião. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém, queridos? Estou jogando de novo o link do novo grupo. Aqueles que não entraram, entra aí. Pois bem, o arrependimento tem a sua obra. Ou seja, eu tenho que andar como estilo de vida, perdão. E o arrependimento, ele produz frutos. Mateus 3,8 diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se eu não tenho fruto, se o arrependimento produzido na minha vida não tem fruto, eu não me arrependi, queridos. Então, entenda, se arrepender não é sentir a dor do coração. Arrependimento não é sentir cosquinha no coração. Arrependimento não tem nada a ver com a sensação de choro. Arrependimento não tem nada a ver com um peso no coração. Arrependimento, ele produz fruto. Por isso, o profeta João, ele diz, produzam, arrependei-vos e produzam frutos que traga a dignidade desse arrependimento. Amém? Então, quando nos encontramos com a cruz diariamente, manifestamos os frutos desse encontro. Queridos, mais uma vez eu digo isso. Todo espírito que me possui me torna semelhante a ele. Se eu digo que eu sou tomado pelo Espírito Santo e possuído pelo Espírito Santo, porém, eu não sou semelhante a ele, é mentira. É mentira. Então, todo encontro com a cruz manifesta os frutos desse encontro. Amém? Todo encontro com Cristo manifesta o fruto desse encontro, que é a transformação. Então, temos que ter os frutos que manifestam o arrependimento verdadeiro, e como João, o que batizava, falava,
frutos dignos de arrependimento. Quais são esses frutos? Primeiro, começa com a tristeza segundo Deus pelo pecado. Primeiro fruto do arrependimento é um aperto no coração em relação ao pecado. Perdão. Todas as vezes que eu olho o pecado e esse pecado não me entristece, você não se arrependeu. Vou falar isso de novo, queridos. Todas as vezes que o pecado ainda é muito legal, muito bom, todas as vezes que o pecado ainda é muito agradável, todas as vezes que o pecado ainda é muito, é algo normal, não houve arrependimento. Lembra que nós começamos a falar sobre os altares, destruindo os altares, e nós falamos, nós falamos, como que eu posso dizer? Falamos a respeito desses arrependimentos. Muitos cristãos entraram para a igreja e nunca se arrependeram dos seus pecados. Muitos cristãos entraram para a igreja pensando que ao entrar na igreja entraria no reino também. Não confunda, queridos. Nem só porque você entrou para a igreja, você entrou para o reino. Para a igreja, você entra e se torna um discípulo, um membro. No reino, você só entra com arrependimento. Essa é a porta do reino, o arrependimento. Não tem outra entrada. Então, se você não se arrepender de tudo aquilo que você fez, se você não se arrepender de todas as suas obras mortas, você não tem acesso ao reino de Deus. Amém? Então, vamos lá. 2 Coríntios 7, do 9 ao 11. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produz isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que terror, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. Então veja aqui que a tristeza segundo Deus, o que é essa tristeza segundo Deus? Aquilo que eu fiz me provoca uma tristeza da parte de Deus e não da parte humana. Porque muitas pessoas têm uma tristeza, mas têm uma tristeza pela sua reputação. Eu estou triste, mas eu estou triste aqui porque, cara, agora eu vou ser exposto, eu estou triste porque eu vou perder meu cargo, eu estou triste porque eu vou perder um benefício. Então eu penso em tudo que eu vou perder porque eu cometi um vacilo. E não, segundo Deus, porque eu ofendi a santidade e a dignidade. Em que sentido eu digo isso? Como eu posso saber que a tristeza veio realmente de Deus para arrependimento? Quando o vacilo que eu dei não precisou ninguém falar e ninguém saber para me entristecer. Onde eu vejo as pessoas se arrependendo dos seus pecados? Quando são expostas. Ai, meu Deus, eu estou me arrependindo, meu Jesus, o que eu fiz? Você está fazendo isso porque você foi exposto. Porque se você não fosse exposto, você estava pecando até hoje. Então você nunca se arrependeu. Você está com um remorso e não arrependimento. O que é o arrependimento segundo Deus? É quando você peca em qualquer sentido, seja o pecadinho ou pecadão, como a gente numera, né? Você sente algo no teu coração e diz, não, isso está errado, eu me arrependo, eu feri a santidade de Deus e não faço mais. Ou seja, vem aquela tristeza profunda, onde ninguém está vendo, onde ninguém te olhou. Isso, para mim, começa o fruto realmente da tristeza segundo Deus pelo pecado. Amém? Segundo ponto, do fruto do arrependimento, a confissão do pecado. Primeiro vem uma tristeza. Nessa tristeza, eu vou confessar para Deus.
Agora, o próximo passo é confessar aos homens. Quando eu confesso a Deus, eu sou sarado, eu sou salvo. Mas quando eu confesso aos homens, eu sou sarado. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei o Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. João 1:9. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Amém? Então, o segundo passo é a confissão, tanto a Deus como aos homens. Irmãos, o que seria isso? Vamos lá. O confessar é até mesmo confessar para Deus. A gente não tem esse hábito de confessar até mesmo para Deus. Como assim? A gente fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, querido, não é perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa o meu pensamento, que eu fiquei irado, eu desejei isso. Ou seja, é como você estivesse confessando para alguém. Você vai te contar o teu problema para mim. Apóstolo, eu pequei. O que eu vou perguntar? Irmão, o que você fez? Aí você vai começar, cara, eu tive maus pensamentos. Mas quais foram esses maus pensamentos? Então, ou seja, a gente vai sempre querer saber o profundo. Deus, muito mais. Ele te conhece, mas ele precisa que você também libere isso nas regiões celestiais. Por quê? Porque você tem que entender que você está consciente do que você fez e o que você fez foi errado. Irmãos, quantos cristãos eu encontro que não têm consciência que o pecado é errado? Como assim, apóstolo? Sim, querido. Tem gente que muitas vezes, não, isso eu ofendi a igreja. Eu não vejo problema nisso. Várias vezes eu já vi gente fazendo coisas que desagradam as escrituras, mas eu não vejo problema nisso. Mas já que eu te ofendi, eu te peço perdão, mas eu não vejo problema nisso. Vamos lá. Quem já viveu isso com marido e mulher sabe. Né? Aquele negócio, tá bom, eu te peço perdão aqui, mas eu não vi problema no que eu falei. Eu falei a verdade aqui para você, mas eu não vejo problema. Você entendeu? Ou seja, eu não vejo problema no que eu fiz. Mas, tudo bem, se te ofendeu, beleza. Assim, muitas vezes, nós fazemos com Deus. Eu não vejo problema, mas já que você está dizendo que isso é ruim, beleza, eu peço perdão. E não passa a confessar detalhes por detalhes. Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, que ofendeu a tua santidade. Por isso, querido, nós precisamos, no nosso ato de arrependimento, muitas vezes, até no confessar a Deus, nós precisamos da palavra dele. Porque se você confessar, muitas vezes, os teus pecados, sem estar pautado na Bíblia, é emoção. E você realmente não convenceu que isso é pecado. Como assim? Vamos lá. Você teve. Você falou alguma coisa. Aí a tua confissão muitas vezes tem que estar pautada na palavra. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque a tua palavra diz que em tal lugar, tal lugar, tal lugar, eu não posso dizer isso, eu não posso pensar isso, eu não posso falar isso. E eu feri a tua palavra. Porque aí sim, você está com base de revelação e entendimento que você feriu um conceito e um preceito de Deus. Por isso você está se arrependendo. Não é porque você acha que você tem que se arrepender, não. É porque eu tenho certeza que eu feri a palavra do Senhor. Então, todas as vezes que você sentir a tristeza, vai para a Bíblia. Caça o fundamento dessa tristeza, porque o Espírito Santo está te convencendo do juízo, da justiça e do pecado. Achou onde você pecou, aquilo que Deus disse é pecado, então você confessa segundo a palavra, trazendo a Deus essa confissão. Amém? Terceiro passo, a renúncia do pecado. A renúncia do pecado. Qual é a renúncia do pecado? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas a que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, como eu vejo as pessoas enganadas. E eu abro um parênteses aqui, a gente sempre fala, né? Uma pessoa enganada é pior do que uma pessoa rebelde.
É preferível lidar com 10 rebeldes do que um enganado. Porque o rebelde, ele sabe que ele está errado. Por exemplo, desviado. Não, eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Ah, não estou tendo força, mas eu sei que eu preciso, eu sei que eu estou errado. Agora, o enganado não, querido. O enganado está desviado dentro da igreja. Ele acha que ele está certo. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus, eles não eram rebeldes, eles eram enganados. Eles estavam na obra do engano. E por isso eu sempre bato nessa tecla. Qual é a atmosfera dos últimos dias? A atmosfera do engano. Então, as pessoas estarão dentro da igreja, porém fora de Jesus. Porque a atmosfera é do engano. Entendeu? Não é da mentira, é do engano. Então, as pessoas estão dentro do conceito religioso, porém longe de Jesus, porque eles estão pensando que estão com Cristo. Eles estão fora de Jesus faz tempo. Então, a questão aqui, olha o que Jesus sempre falava. Os teus pecados são perdoados. Onde eu falo do engano? Muita gente diz, não, é que Jesus perdoa. 5 minutos depois, peca no mesmo coisa. Não, Jesus perdoa. 2 dias depois, não, Jesus perdoa. 5 dias depois, não, Jesus perdoa. Querido, a palavra é muito clara. Olha o que Jesus diz. Vai e não erra mais. Ah, Jesus perdoa. Vamos lá. Jesus perdoou a promiscuidade sexual daquela mulher. Sim, mas ele diz: Ô, minha filha, vai lá. Se você cair de novo, volta aqui, volta aqui. A gente está aqui. O que ele falou? Vai e não erres mais. Quando Jesus cura aquele paralítico, eu gosto dessa palavra do paralítico. O cara estava 38 anos lá. Olha o que Jesus diz: vai, não peques mais para que algo pior não te suceda. Ou seja, você pode ir, eu estou te perdoando, mas não caia mais nesse erro. Renuncie o teu pecado. Renuncie o teu pecado, porque da próxima vez você não vai estar pecando. A próxima vez você já está na transgressão, porque você sabe que é errado e continua fazendo errado. Então você não vai ter que confessar pecado, você já vai ter que confessar transgressão. Porque agora, meu irmão, você não é um pecador, não. Você é um transgressor. Você é pior do que pecador. Porque você, sabendo que não pode, você faz mesmo assim. Hein? Próximo passo. Você passa a odiar o pecado. Então, primeiro, eu sinto contristar de Deus. Segundo, eu confesso segundo a palavra. Terceiro, eu renuncio. Ou seja, eu tiro isso da minha vida. E quarto, eu começo a ter ódio do pecado. Ezequiel 36, do 31 ao 33. Então, vós lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor, Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as vossas cidades e sejam edificados os lugares desertos. Então, meu irmão, se você não pegar nojo do pecado, você vai pecar de novo. Se você não pegar raiva desse pecado, você vai pecar de novo. Então, esse é o ponto. Enquanto isso não se tornar abominável, você peca de novo. Enquanto isso não for detestável, você peca de novo. E o próximo passo é a restituição quando for possível. Então, se a gente colocar aqui, são 5 passos ou 5 frutos que o arrependimento produz. Primeiro, tristeza. Segundo, confissão. Terceiro, renúncia. Quarto, ódio. E quinto, a restituição. Esse ponto muitas pessoas não faz. E dentro de... Lembra que eu tenho terminado todas as questões dos altares dizendo, irmãos, depois de você terminar, faça uma oferta. A gente já terminou o segundo altar. Faça uma oferta. Por que faz uma oferta? Porque essa restituição.
Essa é a restituição daquilo que foi feito. Principalmente de gente que já roubou. Pessoas que já roubaram na sua vida, seja o chicletinho quando era criança. Depois vai ter um problema financeiro terrível. Então você vai ter que pedir perdão, confessar teu pecado, deixar a prática e fazer a restituição. Se você não tem condição de restituir para a pessoa que você roubou, você vai restituir no altar do Senhor, fazendo uma oferta. Entendeu aqui? A restituição, quando for possível, é necessária. Olha o que diz Levítico 1:7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que esse lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o próximo, ou que, tendo achado perdido, negar com falsamente jurando, ou fizer alguma coisa de tudo em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficando culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido, que achado, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará o rebanho ao Senhor, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de todas as coisas que fez, tornando-se por isso o culpado. Veja aqui, queridos, ele tem que restituir, olha a palavra, você restitui a pessoa, acrescentando a quinta parte. Então, o que seria isso? Se eu peguei R$100, eu devolver os R$100, mais R$20, que era a quinta parte, mais uma oferta ao Senhor. Você entende aqui? Irmão, com esse estudo aqui, muitos vão ter que voltar agora para poder pagar os irmãos, né? Que às vezes pegou emprestado, pagar os encontros da igreja, que às vezes fala assim, depois eu pago, pastor. Ô, pastor, depois eu pago, né? Vamos lá para o cantina da igreja, no evento do fulano de tal. Não, anota aí que depois eu pago. Irmão, eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Muitas vezes eu já vi, de tempo em tempo eu faço isso com a igreja. Por isso até hoje, eu vou dizer uma coisa seríssima, eu nem faço mais coisa cobrando, para já não imputar pecado sobre o povo, né? Porque não, pastor, depois as coisas aí, depois eu pago. E aí chegou um tempo que o Senhor começou a dizer para mim, libera perdão sobre o povo. Eu falei, mas como assim? Libera perdão sobre o povo. E aí eu comecei a ver, irmãos, tinha encontros que a gente fazia, congressos que a gente fazia, eventos que a gente fazia, o povo, não, eu entro aí, depois eu pago. E nunca pagaram. E aí depois a gente via as pessoas debaixo de uma situação e sentença de maldição financeira. As coisas dando errado, e eu começava a orar, e o Senhor falou, não, eles estão culpados. Eles pegaram algo, eles se comprometeram com algo. Eles poderiam chegar e falar assim, eu não tenho dinheiro, tem como você me liberar? Não, mas a palavra é, depois eu pago. Quantas vezes você compra a tapué da irmã? Geralmente os homens fazem muito isso. Compra as tapué. Vão lá, compram a roupa, compra aquilo da irmã da igreja. E nunca pagaram, porque é irmã da igreja. Então a gente precisa entender aqui, queridos, que precisa ser restituído. Não só confessado, mas restituído. Mas apóstolo, eu já comprei muita coisa, não tem como, já nem sei mais quem eu devo. Então faz uma oferta no altar. E aqueles que você lembra, restitui. Peça perdão. Peça para que essa pessoa, se às vezes você não tem condição financeira, irmão, olha, eu peço perdão, vê aí o que eu posso te pagar, mas me libera. Libera sobre a minha vida perdão. Senão, você vai viver de maldição em maldição e nunca vai prosperar. Lucas 19:8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor,
Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Veja, Zaqueu era um cobrador de imposto. O cara defraudava por natureza. Eu vou usar aqui uma palavra do apóstolo José, que ele fala assim: na conversão de Zaqueu, uma cidade mudou a situação financeira dela. Parou para pensar nisso? Porque esse cara diz: Senhor, hoje eu me rendo a ti, vou dar metade da minha herança aos pobres e vou restituir 4 vezes mais a quem eu roubei. Gente, aquela cidade mudou a situação financeira por causa da conversão desse homem. Porque ele trouxe uma transformação na economia dessa cidade. Porque ele entendeu que ele tinha roubado. Jesus não falou nada para ele, só falou: já que eu vou lá na tua casa hoje. O cara já, rapaz, já sei o que eu faço só coisa errada. Senhor, me arrependo e vou restituir as pessoas que eu roubei. Então, deixa eu te contar, querido. Não existe arrependimento sem restituição. Escreva isso no teu coração. Não existe arrependimento sem restituição. Último texto, Lucas 16, 1 ao 10. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Então mandaram chamar-lhe, dizendo: é isso que ouço a teu respeito. Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar não posso, também mendigar tenho vergonha. Então sei o que eu farei, para que, quando for demitido da administração, me receba as suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves o meu patrão? Respondeu-lhe ele: 100 cardos de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quantos deves? Respondeu-lhe ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve a 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, da riqueza de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aqueles vos faltar, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Eu não quero dar ênfase. Ele extorquia, Zaqueu era cobrador de imposto. Todo cobrador de imposto extorquia as pessoas. Eu não quero dar ênfase nesse texto, porque esse texto é um texto depois que eu vou usar para uma questão de economia. Eu vou jogar um link aqui de 3 aulinhas que nós demos de finanças, que eu faço uma explanação um pouco sobre esse texto. Vou jogar no grupo, depois vocês assistem. Mas, irmãos, sem a manifestação desses frutos, não há arrependimento genuíno de acordo com a palavra de Deus. Você quer se arrepender? Primeiro, sinta a tristeza do peso do pecado. Segundo, confesse segundo a palavra do Senhor. Terceiro, renuncie o pecado. Quarto, tenha ódio do pecado. E, por último, restitua quando for possível. Mas, pelo menos, no altar você tem que restituir. Quando for possível, as pessoas restitua também. Amém? Então, medite. Se você tem esse fruto em sua vida, ponto 1. Quais ainda você não fez, ponto 2. E que sentimento esses frutos têm gerado em você, ponto 3. Amém? O Eterno possa trazer luz sobre você e que você possa andar aí segundo o coração de Deus. Que o Eterno abençoe. Estou jogando o link de novo para você. Quem não entrou no grupo, entre aí. Um novo grupo. Eu tenho mais umas 2 aulinhas ainda que eu vou jogar no outro, depois a gente fica só com um grupo novo. Vou jogar o link das 3 ministração e vou jogar a apostila de novo aí no grupo agora. Que o Eterno abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.